Olá, esse vídeo faz parte de uma série de vídeos produzidos pela Revista Brasileira de Educação Básica. Essa edição tem como tema a Educação Especial Escolar e tem a editoria de Thaisa Liduenha, Sirlene Souza e Maria de Fátima Marcondes Moraes. A ideia inicial era produzirmos um material conectando as falas de 3 pessoas envolvidas na educação especial, mas infelizmente não conseguimos fazer antes da pandemia, então decidimos mudar o rumo das coisas durante o processo. Nos últimos meses, conversamos com essas mesmas 3 pessoas separadamente por videochamada e resolvemos dividir as falas em trechos que serão publicados neste canal ao longo dos próximos dias. Acreditamos que as falas e narrativas de cada um podem ser de grande importância para o campo da educação. Esperamos que você aprecie o trabalho e, se possível, entre em diálogo conosco para ampliarmos as reflexões. Né? Mas são 18 anos, que eu falo que são 36, porque acabo que trabalhando manhã e tarde, são vivências diferentes, são experiências diferentes, a relação com o grupo é diferente. Por exemplo, né, uma situação aqui nesse momento de pandemia, uma coisa gracinha que eu acho que uma das escolas faz, eu disse para elas, né, olha, geralmente a gente usa o Google Meet para as reuniões, olha, eu não tenho acesso ao chat. Ou eu ouço quem está falando, ou eu vou lá no chat, e aí o leitor de telas tem que ler para mim. Então, elas se organizaram para sempre que tem reunião, uma delas vai sinalizando o que está acontecendo no chat, para me atender. Então, assim, são coisas que vão surgindo naturalmente, a gente não sabe. A inclusão é uma caixinha de surpresa, né? Eu hoje posso estar nessa condição com resíduo visual, se amanhã, se eu não tiver esse resíduo mais, como é que vai ser? Como que eu vou agir emocionalmente diante dele? Como que as pessoas vão reagir? Todo mundo vai ficar com dó de mim? Ou será que todo mundo vai me dar força para eu poder continuar, apesar, né? Porque vai mudar, algumas coisas vão mudar. E eu tenho retinose pigmentar, ela vai acentuando a perda gradativamente mesmo. E às vezes eu percebo isso. Então eu penso assim, não, é um pouquinho de mim que está indo embora. Né? Porque eu geralmente vejo assim, um risquinho horizontal, vertical, e esse risquinho ele vai dando uma luzinha e depois ele vai se tornando mais embaçado, e aí eu tenho dor de cabeça. Aí eu já percebi, né, coisa histórica, que é um pouquinho da visão que está indo embora. Então, e como que eu vou me relacionar profissionalmente com isso, né? Então, eu tento, de todas as formas, não deixar isso atingir o meu amor pela educação, porque foi algo que eu desejei muito, eu desejei porque eu queria fazer diferença na vida de alguns alunos, principalmente desses, né, que sofrem, porque eu pensava assim, quando eu cheguei na época de decidir, né, eu vou para a educação especial, inclusiva, ou eu vou para a educação dos alunos sem deficiência. Eu optei vir para o mundo dos alunos que enxergam. Por quê? De uma certa forma, bem ou mal, a inclusão já cobra, ela já traz essa responsabilidade aos professores, à escola, à sociedade, para ter um olhar diferenciado para o aluno com deficiência. E o aluno sem deficiência? E aquele que chega para mim sem diagnóstico nenhum e chega sem condição nenhuma no momento de aprender? Quando, na verdade, ele está querendo só um olhar, alguém que escuta, alguém que dá atenção, que brinca com ele, para ele ter um pouquinho de motivação para ele começar a estudar e deslanchar. Então, eu me preocupei mais com eles e decidi vir para o mundo dos que enxergam. É lógico que tem hora que eu pago um preço alto por isso, né? Porque eu estou no mundo de quem enxerga, então tem coisas que não me alcançam, tem coisas que eu tenho que insistir, que eu tenho que persistir, eu tenho que ir de novo, tentar de novo, muitas vezes chorar mesmo, né? Nessas formações todas que eu tive, mesmo nas faculdades, né? Eu já cheguei na faculdade, no módulo lá de educação especial, e a professora chega para mim e fala assim, nossa, Nara, eu não preparei a aula pensando em você. Eu não sei como é que eu vou fazer aqui, como que eu vou adequar a aula, que é a questão da Gestalt, né? Figura fundo, tudo visual.
Então, assim, numa dessas aulas eu tive até que falar, sabe? Eu falei, olha, infelizmente é assim. Muitos professores fingem que dão aula, muitos alunos fingem que aprendem e assim vai levando. Não pode ser assim, a aula tem que ser pensada, tem que ser planejada. E se eu pudesse resumir a inclusão em uma palavra, eu diria que é planejamento. Porque quando eu penso numa sala, quando eu vou planejar uma aula, será? Eu fico pensando como que as pessoas conseguem, mas não ver o todo, né? Pegar uma atividade, planejar, falar, não, tá boa, vai atender os meus alunos. E não ver os alunos que vão chegar até aquela atividade. Poxa, se eu tenho um aluno que não enxerga, um aluno que é disléxico, ou, sei lá, um surdo, como que eu vou planejar uma aula sem pensar nele? Então, assim, inclusão para mim é planejamento. Na vida pessoal, na vida familiar, eu enfrentei problemas pessoais também, com respeito à deficiência, né? Meu ex-marido não conseguiu lidar com essa perda visual, isso para ele foi uma coisa que ele não conseguiu assimilar, então nós acabamos por separar, passei por angústias, né, na criação da minha filha, e aí a inclusão perpassa por todos esses mundos, porque é o mesmo chão que recebe a professora, ele recebe a pessoa danada, né, e aí eu preciso estar bem para eu poder atender bem os meus alunos. E o recado que eu deixo, né, para todos os professores é esse olhar de amor, sabe? É uma profissão que eu acho que todo mundo que exerce tem que querer. Não dá para fazer, para exercer a educação de qualquer jeito, por interesse financeiro, né, por status, sei lá, por qual motivo. Então, queridos professores, olhem para os seus alunos como se fosse seu próprio filho que você estivesse lecionando, olhe para as dificuldades deles como barreiras a serem atingidas, barreiras que eles vão dar conta, que eles vão conseguir num processo mais lento, num processo mais acelerado, mas eles vão conseguir. Então, nunca desista do seu aluno, nunca desista do chamado, né? Para mim, o ser professor é um chamado especial, não é qualquer pessoa que consegue exercer com excelência essa profissão. E eu não digo que a excelência né, não dá conta de tudo, mas nessa relação com o aluno, no preparo das aulas, né, que você pense nesse aluno como se fosse um filho para quem você estivesse dando aula. Você não daria uma aula de qualquer jeito. Então fica aqui o meu abraço para todos vocês.